Olá pessoal, boa noite, agradeço sempre a audiência de vocês. Live aqui no meu Face 1, vou comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que a mídia não está falando, né? Então muitas coisas não está sendo dito, não está definido as eleições nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem direito à recontagem de votos, uma democracia onde um candidato se sente que foi fraudado, foi lesado, ele tem direito de recontagem, isso é direito normal. O fato de dizer que não tem prova, tem prova sim, provas robustas que o FBI pegou. E todas essas provas estão sendo levadas na corte, essas fraudes aconteceram principalmente pelo voto de correio. O voto de correio, que antigamente se voltava, era uma exceção, passou a ser uma regra por causa da pandemia. Uma grande quantidade de voto começava a chegar do nada pelo correio. Então, aonde o Trump, estado que os republicanos ganhavam, ele estava vencendo na frente, de repente chegava mais envelope, e esses envelopes tudo voltam para para esse Joe Biden, né? John Binder, né? Esse candidato. Então, e aí foi feito procurar ali saber desses votos pelos correios no estado da Pensilvânia. 21 mil mortos votaram. 21 mil mortos votaram. Então, há provas robustas sobre que houve fraude nas eleições americanas. Mais de 42 provas. Assim, tipo, foi tão escancarada, tão escandalosa, foi tão escandaloso isso, que o Partido Democrata não consegue nem esconder. Porém, a mídia está tentando ganhar no grito. Tem que declarar, bababá, fazendo todo esse círculo. Como as pessoas são informadas através da grande mídia, estão dando a vitória antes da hora. Ele tem direito à recontagem. Quem vai decidir isso é a Suprema Corte, né? Ou também, caso ele não declare, também a Câmara a Câmara dos Deputados pode escolher o novo presidente e o Senado o vice. Então, não é assim como estão dizendo essa questão que o John Biden foi eleito. Não, precisa haver a recontagem dos votos. Já teve o caso, acho outra vez, na eleição de Bush, que foi declarado um candidato vencedor, depois houve a recontagem e Bush foi declarado vencedor após essa recontagem. A questão das redes sociais, o Face está limitando, eu tenho que cuidar o que eu falo. Tem palavras que eu não posso falar, não estou falando de palavrão, palavras feias, assim, tipo, essas pessoas que têm a boca suja falam palavrão. Eu não falo isso. Vocês que já me conhecem sabem que não é isso. E outra, pessoas que falam essas coisas não tem problema nenhum com o Facebook, né? Então, pessoas que vão para apelação sexual, para tudo que é coisa, né? Todas essas coisas, não tem problema. Mas quem tem alguma posição política, por mais que seja de forma educada, é retirado. Eu tive um Face, recentemente eu tive 2 Face removidos no período da pandemia, e devido ao meu posicionamento, e agora recentemente tive um Face removido de uma live com um tema parecido como esse, porém eu usei uma outra palavra que eu estou tentando evitar de usar, né? Essa palavra. Então eu vou ter que substituir por outras, porque eu já notei que eu posso falar sobre o mesmo tema, ele é limitado, ele não aparece para todo mundo. As minhas lives, geralmente, antigamente aparecia para muitas pessoas entravam na minha live, era comum ter 150 pessoas entrando ao vivo. Então o Face ele está limitando a minha audiência, proposital. Vários influenciadores conservadores também, isso está acontecendo. Então a eleição americana não terminou. As pessoas precisam, o mundo precisa se mobilizar, porque a democracia americana está sendo atacada. O correto é ter a recontagem dos votos. Se o cara venceu, por que ter medo da recontagem? Por que ter medo de recontar os votos? Por que todo esse auê antecipadamente? Por que quer obrigar o presidente Bolsonaro a declarar o John Biden presidente, sendo que não houve a recontagem dos votos, tem suspeita de fraude, todos esses processos estão correndo, tá chegando na Suprema Corte Americana processos de fraude robusto, processos de fraudes robustos, assim, ó, coisas escandalosas. Como eu falei, 21 mil mortos votaram na Pensilvânia. Como mortos pode votar? Por que aconteceu a fraude? Eu não podia usar essa palavra, era essa palavra que eu queria evitar. Outra vez eu coloquei essa palavra, o Face removeu minhas lives,
automaticamente, que eles dizem isso que é por questão para não interferir no processo eleitoral. A eleição já passou e ainda segue essa censura. E outra vez eu tive live removida a questão minha opinião sobre o isolamento social. É engraçado, a rede social, elas querem que as pessoas pensem de forma igual. E aí fica removendo live, bloqueando, já fui bloqueado. Agora já tive 3 Face removido, 3 perfis de Face removido. É incrível isso, né? Então, quem não pensa de acordo com a Matrix, parece que estão tentando calar as pessoas que têm opinião. No início da rede social, a rede social ganhou até a eleição, ganhou a eleição nos Estados Unidos, ganhou no Brasil, e agora parece que o sistema quer silenciar essas vozes. Essas vozes, pouco a pouco, eles estão silenciando, tá? Canais conservadores que tinham um grande alcance, diminuiu o alcance. Então é só através de outro viés de mídia que está sendo colocada essa notícia, porque o sistema quer que o Joe Biden vença essas eleições para quê? Para o superestado, chegar a uma política globalista para até chegar a um governo mundial. A nova ordem mundial, se instalar esse governo, isso quem conhece a Bíblia, cristão, sabe do anticristo, que será um governo mundial. Então o mundo precisa caminhar para isso, tirar a liberdade individuais dos cidadãos no mundo todo, para até conseguir chegar a um governo mundial, um governo do anticristo, já no período da tribulação, e aonde vai ser uma das maiores ditaduras da história da humanidade, que é previsto na Bíblia e no Apocalipse. Eu creio na Bíblia, a Bíblia é meu livro de fé, então os conservadores ficam atentos. Cada vez que estão querendo aparelhar o Estado, aumentar o poder, assim, tirando a liberdade das pessoas. O que foi essa pandemia? Nossa liberdade foi tirada. Estão aos poucos, não é questão de pandemia, é controle social. É isso aí, John Biden vai trabalhar pelo controle social, tirar as liberdades, vai influenciar governos do mundo, pouco a pouco, tirando a liberdade dos cidadãos. E aqueles que lutam pela liberdade são colocados como monstro, como o Trump. O Trump luta pela liberdade do cidadão, liberdade individual, liberdade de defesa, direito à vida. É liberdade que o Trump defende. O Bolsonaro também defende a liberdade. Porque o Bolsonaro ele foi contra quando tentaram nos obrigar a ficar isolado. Ele foi contra agora a tentativa de nos obrigar a tomar uma vacina. Então, é só você pensar quem está pela liberdade. Quem luta pela liberdade é colocado como o monstro. E os verdadeiros tiranos são colocados como pessoas lindas, maravilhosas, bababá, falam bonitinho, palavras bonitinhas, bababá, e cada vez vão só tirando a liberdade. São os caras que falam bonitinho, eles praticam corrupção, tiram a liberdade, aumentam os impostos, etc, etc. E a mídia, aquela coisa assim, tipo, fica endeusando esse tipo de situação. E conservadores estão cada vez são sendo colocados como ridículos, são sendo tratados como ridículos. Pare e pense sobre isso. As eleições dos Estados Unidos não está definida. As provas que estão chegando na Suprema Corte são robustas. A única coisa que poderá acontecer que eles tentaram ganhar no grito e o juiz ter medo, dizer, não, olha, realmente as provas que você apresentou são robustas, mas olha, eu não posso, o mundo todo já deu com o presidente, eu não posso voltar atrás, é uma guerra, então, mas vamos ter fé e quem é cristão, vamos orar. A liberdade que está em jogo no mundo, é a liberdade que está em jogo. Trump representa a liberdade, menos sanções a Israel e a liberdade ao povo cristão. O outro é totalmente o contrário, aquele que vai atacar a fé e a família. Pessoal, quero agradecer a audiência da Celita, da Gessi, Jordan, e o Jordan foi meu aluno, e Lili Borba, obrigado pela participação de vocês. Tchau. Beijão, ficam todos com Deus.